Em 2022, um robô mergulhou 3.000 metros no oceano mais gelado da Terra e encontrou um fantasma. Um navio de madeira, de pé no fundo do mar, quase intacto, 100 anos depois de afundar. O nome dele ainda estava lá, na popa. Endurance. Resistência. E a história desse navio é, talvez, a maior lição de sobrevivência que a humanidade já viveu. 28 homens, presos no gelo do fim do mundo, sem rádio, sem resgate, sem ninguém no planeta sabendo onde estavam. E mesmo assim, todos voltaram vivos. Como? Fica comigo. Isto aconteceu de verdade. 1914. O explorador Ernest Shackleton tem um sonho: ser o primeiro a atravessar a Antártida a pé, de ponta a ponta. Dizem que ele publicou um anúncio brutalmente honesto. Procuram-se homens para viagem perigosa. Salário baixo, frio extremo, longos meses de escuridão total, perigo constante, retorno duvidoso. 5.000 pessoas se candidataram. Ele escolheu 27. O navio se chamava Endurance, por causa do lema da família dele: pela resistência, venceremos. Ninguém imaginava o quanto aquele nome seria testado. No começo de 1915, faltando pouco para chegar, o mar ao redor do Endurance começa a congelar. E congela por completo. O navio fica preso, cercado por gelo até o horizonte, como uma amêndoa presa no meio de uma barra de chocolate. Não dá para avançar. Não dá para voltar. Só resta esperar. Por meses, o Endurance vai à deriva, empurrado lentamente pela banquisa, para longe de qualquer terra. Shackleton mantém a rotina, o bom humor, os jogos no gelo. Ele sabe de uma coisa que os livros de liderança só entenderiam décadas depois. O pior inimigo, ali, não é o frio. É o desespero. Outubro de 1915. A pressão do gelo se torna insuportável. As placas se movem como continentes e começam a apertar o casco. A madeira range, geme, grita. Os homens ouvem o próprio navio sendo esmagado, viga por viga, como ossos que se quebram no escuro. Shackleton dá a ordem mais dolorosa: abandonar o Endurance. Eles descem para o gelo com o que conseguem carregar. No dia 21 de novembro, o navio finalmente cede. A popa se ergue e ele desliza para o fundo do mar. Shackleton anota apenas 2 palavras no diário: ele se foi. Agora eles estão sozinhos. 28 homens sobre uma placa de gelo flutuante, no meio do oceano mais hostil do mundo. Sem navio, sem casa, sem rumo. Montam barracas e chamam aquilo de acampamento paciência, porque é só o que lhes resta: esperar o gelo derreter e os levar para perto de alguma terra. Os dias viram semanas, as semanas viram meses. A comida acaba. Eles caçam focas e pinguins para não morrer de fome e tomam a decisão mais cruel da viagem: sacrificar os cães que puxavam os trenós, companheiros que muitos amavam como família. Abril de 1916. Depois de mais de um ano à deriva, o gelo enfim se parte sob os pés deles. Chegou a hora. Eles lançam 3 pequenos botes salva-vidas num mar aberto e furioso, cheio de blocos de gelo que podem esmagar tudo num instante. Por 7 dias e 7 noites, remam encharcados, congelando, quase sem dormir, bebendo gelo derretido. Homens começam a delirar. Até que, no horizonte, surge terra firme. A Ilha Elefante. Pela primeira vez em 497 dias, eles pisam em chão que não se move. Muitos caem de joelhos e choram. Mas a Ilha Elefante é um pedaço de rocha deserto, onde nenhum navio jamais passa. Ficar ali é morrer devagar. Então Shackleton toma a decisão mais louca da história da exploração. Ele escolhe 5 homens e um dos botes, de apenas 7 metros, chamado James Caird. O plano? Cruzar 1.300 quilômetros de mar aberto até uma ilha minúscula, a Geórgia do Sul, atravessando as águas mais mortais do planeta, com ondas do tamanho de prédios. Encontrar aquela ilha
seria como acertar uma agulha no oceano. Errar por 1 grau significaria a morte de todos. Eles partem mesmo assim. 16 dias no inferno. O James Cadd é julgado por ondas gigantes, coberto de gelo, quase virando a cada minuto. Os homens tiram água sem parar para não afundar. A certa altura, uma onda tão colossal se levanta que Shackleton a confunde com o céu clareando. E ainda assim, eles conseguem. Contra toda a matemática, contra toda a lógica, avistam os penhascos da Geórgia do Sul. Mas o destino guarda uma última crueldade. Eles chegam do lado errado da ilha. A estação baleeira, a salvação, está do outro lado. E entre eles e ela, uma cadeia de montanhas que ninguém nunca havia cruzado. Sem mapa, sem equipamento de escalada, exaustos, Shackleton e 2 homens começam a atravessar as montanhas geladas da Geórgia do Sul. 36 horas sem parar, no limite absoluto do corpo humano. Anos depois, os 3 confessariam a mesma coisa, em separado. Durante aquela travessia, sentiram que não eram 3, mas 4. Que havia sempre uma presença silenciosa caminhando ao lado deles, protegendo-os. Ninguém nunca explicou. O poeta T.S. Eliot ficou tão marcado por esse relato que o eternizou num dos poemas mais famosos do século. Finalmente, quebrados mas vivos, eles ouvem um som impossível: o apito de uma estação baleeira. Quando Shackleton entra na estação, sujo, esquelético, o cabelo e a barba brancos de sal e gelo, o gerente não o reconhece. "Quem é você?" pergunta. "Meu nome é Shackleton", ele responde. Dizem que homens durões, baleeiros que tinham visto de tudo, choraram ao ouvir aquele nome. Mas Shackleton não descansa. 22 homens ainda esperam na Ilha Elefante. Ele tenta resgatá-los uma vez, e o gelo o barra. 2 vezes. 3 vezes. Na 4ª tentativa, ele finalmente rompe o cerco de gelo. Ao se aproximar, conta as figuras minúsculas na praia, em pânico. 1, 2, todas as 22. Todos vivos. 2 anos. 2 anos perdidos no fim do mundo, sem contato com a humanidade. O navio destruído. A missão fracassada. E ainda assim, Shackleton trouxe de volta cada um dos 28 homens. Nem uma única vida perdida. Por isso, até hoje, universidades e exércitos do mundo inteiro estudam a liderança dele. O líder que mediu o próprio sucesso não pelo objetivo alcançado, mas por quem ele conseguiu trazer para casa. E lá no fundo do mar de Weddell, o Endurance ainda está de pé, no escuro, congelado no tempo, guardando em silêncio a maior história de resistência já contada. Se essa história te arrepiou, faz uma coisa por mim. Comenta aqui embaixo a palavra Endurance. Tá aparecendo na tela agora outro vídeo que eu sei que você vai amar. Se inscreve, ativa o sininho e até a próxima história que você nunca ouviu.